A gente vai falar um pouquinho mais agora sobre o Chile, sobre a recusa pela segunda vez da população chilena em confirmar uma nova constituição para o país. A gente convidou para conversar com vocês o mestre em ciência política e acadêmico da Universidade San Sebastián, na capital Santiago, Tito Olavarria. Está correta a pronúncia do nome, professor? Sim, está correto. Bom dia, Rafael e Paulo. Professor, a gente estava comentando agora há pouquinho que o Chile parece ter atravessado um deserto, mas dado a volta para voltar ao mesmo lugar, né? Se a gente tomar como ponto de partida aquelas manifestações de 2019, depois a escolha de um presidente vinculado a esse movimento, aos protestos, ao movimento por uma nova Constituição, a eleição de uma constituinte, a recusa de uma Constituição tida como mais conservadora, a recusa de uma outra Constituição tida como mais progressista e agora a volta à Constituição original que gerou todo esse movimento. Por que o Chile andou e aparentemente não saiu do lugar, professor? Bom, eu concordo com o diagnóstico, mas eu acho que estamos pior que em 2019, porque a rejeição dos dois processos constitucionais dá conta de um sintoma da elite política chilena, que é a incapacidade de ter qualquer tipo de acordo. Então, são dois processos constitucionais desde 2019, como você bem disse, mas também temos outro ensaio constitucional durante o governo da Michelle Bachelet também, que foi, ela também, houve uma tentativa de mudança da Constituição. Bom, e os motivos para isso é a total desconfiança e a desconexão que tem a cidadania das elites políticas e dos partidos políticos. Então, o primeiro processo constitucional foi rejeitada por causa que pecava de uma demasia progressista, e agora aconteceu exatamente o oposto de uma Constituição mais conservadora e controlada mais pelos grupos de direita. Então, aqui temos o sintoma desse problema é a desconexão que há entre a elite política e a cidadania chilena. Tudo bem, bom dia. E se a população rejeitar mais uma vez essa Constituição, Boric pode fazer mais uma tentativa? Até quantas tentativas ele pode fazer para essa Constituição ser aceita ou não? Bom, o que o governo tem dito hoje como consequência dessa rejeição é que durante o governo Boric, pelo menos, não haverá novas tentativas nem novas propostas para mudança constitucional. Isso é bem interessante, porque o Chile é o único país do mundo onde se rejeitaram duas vezes uma proposta constitucional em democracia. Isso é uma coisa inédita, isso nunca aconteceu em nenhum outro lugar, nem na Europa, nem nas Américas, e os sinais que dá a classe política é que o processo constitucional morreu aqui, principalmente do setor mais à direita. E o governo Boric também não vai insistir mais enquanto os dois anos que ficam de governo, que eles não vão insistir em nenhum novo tipo de mecanismo constitucional. E isso também se entende porque a agenda pública aqui no Chile também é voltada à área de segurança pública e economia. Então, não há mais uma janela de oportunidades para começar um novo processo constitucional. Professor, a liderança do presidente Gabriel Boric vem sendo testada já há algum tempo no Chile. Os indicadores de popularidade dele não são os melhores possíveis. Isso, de alguma forma, cai na conta dele a impossibilidade, não só, evidentemente, né? Mas cai na conta dele também a impossibilidade de agregar minimamente uma maioria no Chile para adaptar a Constituição, para refazer a Constituição? Bom, eu acho que para o governo o máximo que esse resultado oferece é um pouco de oxigênio e um pouco de respiro da gestão, porque é um governo que vem colecionando derrotas em todas as áreas da agenda pública. Então, essa proposta constitucional que foi rejeitada ontem, ela tinha um claro caráter conservador de direita, principalmente porque o partido da extrema-direita, como dizem aqui no Chile, do Partido Republicanos, o José Antônio Kast,
tinha a maior bancada no Conselho Constitucional. Então, e junto com a direita mais tradicional, eles tinham uma maioria importante nesse Conselho. Então, o resultado do texto constitucional foi visto como uma Constituição, um texto de direita. Então, a rejeição desse texto foi interpretada, de certa forma, como uma rejeição a esses partidos de direita mais conservadores. E, em consequência, o governo tira disso um respiro, porque seria muito mais difícil governar com uma Constituição de direita, principalmente tendo em consideração o programa do presidente Boric, que tinha uma série de supostos bem progressistas. Então, de certa forma, é um resultado que é bom para o governo. E agora a agenda, pelo menos o discurso do Boric tem sido esquecer a Constituição e focar nos acordos e nas reformas que o país precisa, principalmente no âmbito da reforma tributária e da segurança pública. Professor, já de um tempo para cá, aqui no Brasil especialmente, mas em outros países do mundo, como nos Estados Unidos, na Argentina, nós atribuímos esses desarranjos políticos à polarização, né? À dificuldade de entendimento entre lados que sempre pensaram de maneira diferente, mas até pouco tempo atrás conseguiam estabelecer alguma conexão, alguma ponte para em um ou outro ponto estabelecerem alguma interação, né? A sociedade chilena é assim também? Até que ponto é possível atribuir a polarização excessiva, a questões relativas a regras de comportamento, a pauta identitária, o desentendimento que impossibilitou a confecção de uma nova Constituição? O Chile também é uma sociedade tão polarizada quanto hoje é a da Argentina, quanto é a dos Estados Unidos e quanto é a do Brasil? Eu acredito que sim, mas talvez menos do que a gente pensa. Eu acho que durante os últimos 30 anos, o sistema político, e principalmente o sistema eleitoral chileno, favorecia somente duas coalizões, a centro-esquerda e a centro-direita. Isso terminou na última reforma eleitoral da presidente Michelle Bachelet e entraram novos atores políticos, entre eles os partidos que hoje apoiam o presidente Boric. Eu acho que parte do problema que o país enfrenta hoje se deve principalmente a essa evolução, por assim dizer, do sistema político chileno, onde muitos novos atores entraram na disputa do poder e um resultado disso tem sido, de certa forma, uma atomização e uma fragmentação completa dos interesses políticos e dos partidos políticos. Uma coisa que no Brasil a gente está muito acostumado a estudar, mas aqui no Chile não. No Chile apenas haviam duas coalizões que se organizavam muito bem e agora isso não é assim. Agora, sobre a pauta identitária, eu acho que isso é um assunto mais recente. Eu acho que sim, isso tem uma certa cabida no país recentemente, principalmente considerando que a Constituição que foi rejeitada ontem foi acusada por vários grupos, tanto feministas como dos direitos das mulheres, como uma Constituição regressiva nos direitos das mulheres. Então, isso também eu creio que teve consequências na cidadania. Nós conversamos com o professor da Universidade de San Sebastián, na capital Santiago, Tito Olavarria. Professor, muito obrigado pela entrevista. Boa segunda-feira para o senhor. Obrigado a vocês. Um abraço.